Irmãos, vamos falar de benignidade? Benignidade, que vem a ser, deixa eu fazer o teste que está funcionando. Tá? Não. Eu não estou entendendo por que não vai indo. Você testa antes de começar, funciona e chega na hora não funciona. Gálatas 5. Benignidade. Nós já falamos um pouco ano passado e na última semana a gente recapitulou o encerramento de longanimidade, o último estudo, e hoje nós vamos fechar benignidade, o Senhor permitindo. A gente precisa ir avançando no fruto do Espírito. Na verdade, é aqui que está o segredo de uma vida com Deus, o segredo de a verdadeira ação e atuação do Espírito Santo. Gálatas 5, nós vamos ver o versículo 16. Nós temos falado que a reunião de estudo bíblico é muito importante, porque aqui a gente vê o que a Bíblia diz e não somos levados com o que a gente ouve, com o que a gente vê. Porque muitas pessoas confundem muita coisa, porque começam a ouvir muita coisa. A gente está estudando Judas, e eu não sei se você está acompanhando os estudos. Ali em Judas existia muito, Judas escreve naquela ocasião, muita gente com ensinos estranhos e levando o povo a acreditar naqueles ensinos. E a gente está estudando lá em Judas porque é muito atual isso. Hoje é a mesma coisa. As pessoas ouvem por aí e começam a achar que tá certo, é assim, porque fazem assim. Eu ouvi falar que é assim, na internet eu ouvi alguém falando que é assim, ou alguém diz, e as pessoas vão se levando, deixando levar por isso. Se esquecem que a essência está aqui, é na palavra de Deus. E quando nós reforçamos o fruto do Espírito, é porque nós precisamos entender o que realmente é o Espírito Santo na vida da pessoa. Porque muitas vezes as pessoas confundem a ação do Espírito Santo com manifestações emocionais, coisas externas, que não é relatado na Bíblia como fruto do Espírito. O fruto do Espírito é coisas práticas, é a nossa vivência, é o nosso relacionamento, é o nosso testemunho cristão. Isso é o fruto do Espírito. E muitas pessoas acham que não, o fruto do Espírito está relacionado a algumas manifestações que na verdade não é o fruto do Espírito. A Bíblia é muito clara ao testemunhar, ao orientar sobre isso. E a gente está estudando todas as facetas do fruto do Espírito. E nós estamos aqui na benignidade agora. Benignidade, irmãos, eu confesso que ao preparar esse estudo, foi um dos que eu achei mais dificuldade para preparar. A benignidade é uma palavra que existe muitas variações. A gente para estudar a palavra, eu sempre, principalmente aqui no fruto do Espírito, eu gosto de ir no original para a gente ver o que realmente estava escrito ali, porque talvez ao traduzir para o português venham algumas variações na tradução. E para a palavra benignidade, ela tem na Bíblia várias variantes. Benignidade não foi uma palavrinha em hebraico ali, que a gente pega, traduz para o português e vê. Tem muitas variações dela, que quer dizer a mesma coisa. No Novo Testamento, essa palavra benignidade aparece 42 vezes. E aqui nessa parte que Paulo usa aqui, é a única vez que ela aparece. Então é algo tão assim complexo que Paulo usa uma palavra específica aqui, que não aparece em nenhum outro lugar no Novo Testamento, mas que a sua variação de traduções nos leva a entender. Mas Paulo aqui está usando o quê? Uma palavra muito específica, que é o que Paulo diz. Mas vamos ler, Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito e que jamais satisfareis a concupiscência da carne. 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Versículo 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, o que acontece? Andemos também no Espírito.
Paulo está dizendo: olha, anda no Espírito, viva no Espírito, caminha no Espírito, para que o fruto do Espírito possa se manifestar, possa ser visto. E ele passa a lista de algumas coisas aqui que compõem o fruto do Espírito. Todas essas aqui compõem um único fruto do Espírito. Nós falamos que não é possível você olhar aqui e falar: não, eu quero tirar aqui o que mais se adapta na minha vida, os outros eu não consigo. Isso aqui não é um dom, isso aqui não é uma habilidade que Deus deu um para benignidade, Deus deu outro para paciência, Deus deu outro para... Não, isso é um fruto do Espírito. Todos nós precisamos manifestar esse fruto do Espírito. Então a gente está em benignidade. Benignidade é uma palavra difícil de traduzir, é uma palavra diferente de bondade, diferente de misericórdia, embora esteja atrelado na sua essência, no seu significado. Mas benignidade é uma virtude que tem a ver com fazer com que a outra pessoa, o seu próximo, a pessoa com quem você está se relacionando, se sinta à vontade na sua presença. Isso foi uma das formas que eu pude chegar numa conclusão para poder traduzir um pouquinho do que Paulo está dizendo aqui. É você fazer com que o outro sinta bem perto de você. É você tentar fazer com que o outro viva bem. A benignidade, ela tem a ver, ela significa gentileza, doçura de temperamento. A pessoa que vai praticar a benignidade, ela mostra, como está escrito aí, uma disposição graciosa, que envolve ternura, compaixão, a brandura. A benignidade é a pessoa que se dispõe a fazer o que é bom. É a pessoa que está pronta para fazer o bem. É a pessoa que está pronta a fazer com que a outra pessoa se sinta bem perto dela. É a pessoa que tem um zelo nessa área. Então ela está associada a práticas, ações benignas. Então, seguindo nessa linha de tentar traduzir para nós o que é a benignidade, a gente pode ver que o benigno, ele é benévolo, ele é suave, ele é brando, ele é agradável. A pessoa que não é perigosa, não é uma pessoa que tem malignidade, que seria o oposto da benignidade. Então, a benignidade, ela tem a ver com a receptividade do gosto do outro. É você corresponder, você ser receptivo ao outro, o que o outro está passando. Então, quando Paulo fala da benignidade, se alguém vem na sua direção, você vai corresponder educadamente. É aquela pessoa que ela tem prazer em corresponder. Eu escrevi algumas coisas aí para tentar fazer você compreender. Benignidade é calorosa, da iniciativa de cumprimentar, procurar abraçar, retribuição do cumprimento. É aquela pessoa que alguém vem até você, você vai com simpatia. O benigno, a benignidade é aquilo que te faz cumprimentar o outro bem. É aquilo que te faz, a pessoa chega para você, você está disposto a dar um abraço, você está disposto a cumprimentar, você está com uma expressão agradável. A pessoa vem para o seu lado, você olha com uma expressão agradável para a pessoa se sentir bem. É por isso que nós falamos que a benignidade, ela está muito falando com empatia com o próximo. É você olhar de forma agradável. Sabe, irmãos? Simpatia tem a ver com o reconhecimento de qualidades do próximo. Olhar para o outro de forma agradável. É você fazer com que o outro se sinta bem. Essa é uma característica da benignidade que Paulo está dizendo aqui. É você fazer com que o outro se sinta bem. E eu estudava isso aqui e pensava, irmãos, como isso aqui é importante. É uma palavrinha que tem uma variação muito grande. Às vezes você não está afim, você está vivendo um dia não tão bom, mas como eu quero viver no Espírito, eu preciso ir além das minhas emoções. Eu preciso ir além das minhas expressões. Eu preciso fazer com que o outro se sinta bem perto de mim. Eu preciso
fazer com que o outro sinta bem. Eu preciso retribuir. Você recebeu uma mensagem de alguém? Olha, você diga, que bom que eu recebi o seu áudio. Que bom que você mandou essa mensagem. Obrigado. Sabe? Alguém veio para o seu lado, você retribua. Retribuir pequenos gestos. A gente que quer viver no fruto do Espírito, quer experimentar a benignidade, eu preciso ter essa empatia de retribuir, sabe? Dizer o que é bom, reconhecer os pequenos atos, reconhecer as pequenas coisas que alguém faz por nós, sabe? Alguém falou alguma coisa, alguém te abençoou de alguma forma, retribua, agradeça, elogie, isso é benignidade. O problema é que a gente é rápido do gatilho para reclamar, não é? A gente é rápido do gatilho para falar mal, para reclamar, para exigir, mas a gente é demorado para elogiar, para agradecer, para retribuir. Isso é a benignidade. É você saber agradecer, ser benigno, sabe? Aplaudir nos grandes momentos, aplaudir naquilo que faz, é você estar pronto para retribuir, fazer com que o outro sinta-se bem perto de você. Você ser reconhecido, é você receber. Isso é benignidade na sua essência. E veja o quanto é importante isso. E veja que Paulo está falando isso para crentes. Paulo está falando isso para quem tem o Espírito Santo habitando. Por quê? Porque naturalmente, o que nós somos naturalmente? Naturalmente nós somos naquele que eu quero só receber e eu não quero ofertar nada. Nós somos aqueles que eu quero apenas cobrar, mas eu não quero agradecer, eu não quero retribuir nada que alguém faça. Então eu quero, por exemplo, eu quero ser cumprimentado, mas eu não quero cumprimentar ninguém. Eu quero que as pessoas sorriem para mim, mas eu não quero sorrir para ninguém. Eu quero que as pessoas façam por mim, mas eu mesmo não faço por ninguém. E aí eu começo a reclamar. Benignidade você faz sem estar esperando. Então você agradece, você retribui. Lembra que nós falamos naquela posição passiva? Que você faz se alguém faz por você? Você agradece porque a pessoa te agradece. Então você agradece. Você abraça porque a pessoa te abraça. Você conversa porque a pessoa conversa. Esse é o passivo. Nós precisamos fazer isso de forma ativa. Mesmo sem receber, mesmo sem estar recebendo de volta, eu preciso fazer. Essa é a ação da benignidade que precisa estar em nós. Essa simpatia que está ligada na essência dessa benignidade, ela traz para nós essa expressão de estar com um sorriso agradável. Uma forma de expressar a benignidade tem a ver com o que o outro sente ao chegar perto de nós. Sabe, eu estava agora, nessa viagem que eu fiz essa semana, eu estava conversando com a Losane num lugar lá, a gente estava assim, tinha uma pessoa numa mesa do lado. Eu falei, Losane, aquela pessoa ali, o tempo todo está com uma expressão de sorriso no rosto. Toda hora. Aí você passa por ela, a gente passava por ela, a família, mas passava e ela olhava para a gente com uma expressão de sorriso. Sabe aquela pessoa que você nunca viu, mas você tem vontade de ser amigo dela? A pessoa agradável, pessoa que está com expressão agradável no rosto. E eu já preparando esse estudo aqui, e eu lembrava disso aqui. Eu falei, é mais ou menos isso que Paulo está falando quando ele fala, sejam benignos. Deixe que o outro sinta prazer de estar perto de você. É corresponder, é abrir aquela expressão de simpatia. Paulo fala que o benigno ele precisa viver assim. Paulo fala que o mover do Espírito precisa produzir isso, fazer com que o outro se sinta bem, sabe? É quando você passa por alguém, a pessoa tem prazer de chegar perto de você, que é o contrário daquele que você olha e fala assim, Deus me livre, passar por outro lado, porque o cara ali está com um cara de poucos amigos, não é? Sabe? A pessoa tem medo de chegar perto, porque a pessoa está com semblante fechado, carregado. Então, falar a benignidade na vida do crente, o Espírito Santo,
ele deve transformar o seu semblante. Ele precisa transformar o seu semblante. O seu espírito, o Espírito Santo movendo em nós, precisa fazer com que nós sejamos pessoas benignas. Eu preciso lutar contra isso, né? Tirar essa cara de bad boy, essa cara de quem está com raiva, de quem está com poucos amigos. Mas Paulo, é meu jeito, eu sou assim. Luta para ser simpático, se esforça para ser simpático, peça a Deus para te ajudar nisso. A gente não pode se entregar naquilo que nós somos. Hoje nós somos novas criaturas, o Espírito Santo habita em nós, e eu preciso pedir. Se é uma dificuldade sua, fala com Deus: Senhor, eu quero ser mais simpático, eu quero que as pessoas se sintam bem perto de mim, eu quero que as pessoas tenham prazer de conversar comigo, que as pessoas tenham liberdade para falar comigo. Eu preciso aprender a retribuir gestos, às vezes sem querer, às vezes cansado, às vezes eu não estou tão bem, mas eu preciso expressar isso. Isso é o que? Isso é uma ação do Espírito Santo que nos impulsiona a viver assim. A partir do momento que eu me entrego, a partir do momento que eu falo: não, eu sou assim, esse é meu jeito, essa é minha vida, eu estou fazendo o quê? Eu não estou deixando de ser transformado de glória em glória, ser mudado. Senhor, muda o meu ser. Sabe por que a gente não foi para o céu ainda? Porque o Senhor ainda está moldando o nosso caráter, trabalhando, agindo. A gente está aqui para isso ainda nessa terra, para ser moldado, transformado. Eu preciso deixar que o Espírito Santo de Deus molde, que Ele transforme. Eu preciso deixar. Praticar a benignidade do sorriso faz bem ao outro e faz bem a nós também. Experimentemos isso, você vai ver como isso faz bem. Experimenta lutar para passar um dia com mais felicidade. Experimenta, você vai ver como isso faz bem. Como isso faz bem para você. É deixar de ser grosso para ser macio. É deixar de ser amargo para ser doce com os outros. Mesmo que não tenha ninguém, mesmo que você esteja sozinho, sabe? Seja feliz. Tenha expressão de felicidade. Isso em todo lugar que você estiver. Nós precisamos disso. Sabe? É viver bem. Paulo depois ele fala, né? Alegrem-se sempre. Quando Paulo fala alegre sempre, ele não está falando de se viver dando gargalhada, mas ele está falando uma expressão de alegria, uma expressão de felicidade, uma expressão que transmite algo que a pessoa tem prazer de estar perto. Sabe? Eu já contei uma vez que alguém visitou uma igreja evangélica aí, não aqui, tá? Em outro lugar. E a pessoa falou: Paulo, eu fui naquela igreja, mas nunca mais eu volto lá. E aí usar a palavra que a pessoa disse, né? A pessoa falou: cheguei naquela igreja, todo mundo com um cara de cavalo lá dentro, eu não volto nunca mais lá. E sabe o que essa pessoa tinha? Ela tinha razão. Ela entrou, ninguém abriu um sorriso para ela, ninguém falou com ela. Que ela entrou e saiu. Que gosto esse povo tem? Sabe, essa expressão que precisa de benignidade está relacionada a isso. As pessoas precisam olhar e falar: por que a pessoa, fulana, é tão gostoso estar perto, transmite algo tão agradável? É isso que é o fruto do Espírito através da benignidade. É um relacionamento do Espírito Santo em nós que vai refletir nos nossos relacionamentos cheios de benignidade. É o Espírito Santo agindo através de nós, impactando a vida do outro. Mas eu quero que o outro seja impactado, eu quero que Deus fale na vida do outro, que o Senhor desperte o outro. Mas como é que isso vai acontecer? A partir de mim. O outro vai sentir o Espírito Santo na minha vida, a partir do meu relacionamento, a partir da minha forma de ser. É isso que é a essência, é o agir do Espírito Santo em uma vida. E a matriz disso tudo, a gente poderia resumir tudo que a gente viu até aqui, afirmando que ser benigno é tratar os outros como Deus nos trata, é olhar o outro como Deus nos olha. Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores. Deus não nos trata conforme os nossos pecados. Deus trata com misericórdia, Deus trata com graça, sabe? Trata-se de tarefa difícil, não é fácil. Eu sei, irmãos, eu sei que o que eu estou falando aqui não é fácil, eu sei disso.
Eu sei que não é fácil você olhar e pensar que as pessoas precisam ver em nós. Talvez nossa expressão não é carregada, é pesada. As pessoas precisam sentir isso. É algo do Senhor. É buscar a direção. É o Espírito Santo agindo em nós. Nosso modelo de caminhada precisa ser Deus. Deus é benigno. Segundo a Bíblia, Ele é benigno porque a sua misericórdia para conosco, a forma que Deus trabalha para nós, age conosco, não depende da nossa fidelidade para com Ele. Porque se Deus fosse agir conosco de acordo com a nossa fidelidade para com Ele, nem de nós estaríamos aqui hoje à noite. Mas a misericórdia dele faz com que Ele nos trate assim, de forma que vá além do que nós pensamos, além do que nós queremos, é ir no Espírito. Querer o bem é uma decisão que nós precisamos tomar. Querer agir dessa forma é o que eu preciso escolher. A partir do momento que você decide pelo bem, o mal não importa mais para você. A partir do momento que você decide viver assim, não importa o que está acontecendo ao seu redor, não importa o que a outra pessoa está fazendo. Eu quero que as pessoas que convivam comigo sejam impactadas pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero que a minha conduta impacte. Mas ninguém ao redor não faz bem para mim. Eu não tenho vontade. Mas a partir do momento que eu tomei uma decisão de viver assim, o que acontece aqui não importa mais. Eu tomei uma decisão. Então, para isso acontecer, eu falei há pouco, eu preciso passar a valorizar o que é bom. Eu preciso dar valor ao que é bom, e o que é ruim não vai me incomodar. Lembra que eu falei, você retribuir? Saber retribuir? Se eu decido isso, eu vou valorizar o que é bom. E se eu valorizo o que é bom, aquilo que é ruim não vai me incomodar. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Se você começar a valorizar só o que é ruim, você não vai ver nada de bom. Isso em todo lugar. Isso com todo mundo. Se você começar a olhar na igreja só o que tem de ruim, você não vai ver nada de bom na igreja. Por quê? Porque a gente é imperfeito. Aí a pessoa começa a olhar só o de ruim, nunca vai ver nada de bom. Agora, toma a decisão de ver o que é bom, que o que é ruim nem te incomoda mais. Dentro de casa, nos nossos relacionamentos, marido e esposa, é a mesma coisa. Se você olha para o seu marido ou para a sua esposa só para ver os defeitos dele ou dela, você só vai ver defeito. O que é de bom você não vai nem valorizar. Agora, se você olha o que é bom, foca no que é bom, o que é ruim vai ficar sem valor. Essa é a dinâmica, é assim que precisa ser nos nossos relacionamentos, para que eu possa viver essa benignidade. Porque o mal, ele está em todo lado. O mal está em todo lugar. Esse mundo jaz maligno. Aqui está assim, aqui é dessa forma. Mas o que eu preciso fazer? Não deixar que esse mal entre no meu coração. Eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso escolher fazer assim. Eu preciso escolher viver assim. Mas com muito cuidado. Quando a gente fala sobre isso, eu fiz questão de deixar anotado isso aqui. Nós devemos tomar cuidado também para não vangloriar o nosso próprio bem. Preciso tomar cuidado também para não achar que agora também eu sou o fruto do Espírito de pessoa, né? Que eu não sou bom lá de casa. O outro faz tudo de ruim e eu só fico fazendo o que é bom. Eu sou o cara. Cuidado que a gente cai no pecado do fariseu, né? Lembra? Está ali anotado Lucas 18:10. O fariseu foi para o templo para orar e ele chegou lá se achando o bom, né? Senhor, eu não sou igual aos outros, né? Eu dou o dízimo tudo quanto tenho, jejuo tantas vezes por semana, eu faço isso, faço aquilo. E Jesus falou, não tem valor nenhum, porque ele está se gloriando. É isso, o que eu estou dizendo é você esforçar, e quando chegar no fim de todo o seu esforço, você vai falar o quê? Eu sou o pior dos pecadores, né? O que eu faço, eu não faço nada além do que a minha obrigação, é reconhecendo isso sinceramente. A gente nunca vai ser perfeito. Quem é bom não precisa se mostrar. Deus sabe que todos somos pecadores. Ser benigno, ser bom, é ser bem, é lutar, é esforçar desse jeito. E para concluir então, a benignidade é um dom de Deus que nós podemos desenvolver seguindo o exemplo de Cristo, sendo ajudados pelo Espírito Santo. A benignidade não é uma teoria, mas é uma ação prática que coloca o outro no
uma posição superior à minha, uma posição que eu quero agradar o outro. É isso, é eu olhar para o outro e lutar porque eu quero agradar ele. Se ele merece, se não merece, como é que eu quero saber disso? Eu quero que o outro se sinta bem. Eu quero que o outro se sinta bem. Romanos 12:10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-nos em honra uns aos outros. Eu quero que o outro seja melhor. É querer que o outro sente na melhor cadeira. É querer que o outro viva melhor. É querer que o outro apareça mais do que eu. É querer que o outro viva mais feliz do que eu. Mesmo que eu fique em detrimento quanto a isso. Mas é fazer isso com prazer. Isso é a benignidade. Agora, isso vai acontecer se não for uma ação do Espírito Santo? Nunca. Não vai. Por quê? Porque a minha tendência é querer sempre o melhor. Não é? Eu querer ser o melhor recebido, eu querer sentar no melhor lugar, eu querer aparecer mais, eu querer que me vejam mais, eu querer que seja mais bem tratado. Essa é a tendência nossa. Preciso lutar para isso. Paulo diz, Efésios 4, assim: longe de vós, olha que está aí, longe de vós, toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, bem assim, toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, o quê? Benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de quem? De Deus, de Cristo, como filhos amados. E aí, andai em amor, como também Cristo nos amou e a si mesmo se entregou por nós, como oferta e sacrifício a Deus e aroma agradável. Irmãos, Deus é benigno. A natureza é uma extensão da sua benignidade. Aqueles momentos em que você se sentir esquecido por Deus, olha a natureza, olha aquilo que Deus fez. Deus demonstrou lá na natureza a sua obra-prima da criação. Olha aquilo que Deus tem feito por você. Olha a forma que Deus tem tratado, tem zelado, tem cuidado de você até aqui. Então seja benigno. Por mais difícil que seja, por mais que pareça dificultoso, mas se esforce e peça ao Espírito Santo de Deus para nos ajudar a ser benigno, a deixar com que os outros se sintam bem perto de nós, a sentir que nós possamos ser aquele porto seguro para outras pessoas, que elas possam olhar e falar: eu vejo a presença de Deus na vida daquela pessoa, eu chego perto dela, eu sinto bem, sabe? Eu tenho prazer de chegar perto, é ser agradável. Isso é o fruto do Espírito, isso é benignidade, é esforçar para que isso possa acontecer. Deus, na sua graça, na sua misericórdia, nos faça pessoas benignas. Que o Espírito Santo de Deus possa ser visto através de nós. E quando isso acontecer, que seja para a glória de Deus e nada para a nossa glória. Vamos ficar de pé para a gente orar.